Aos 10 anos, ele era mais famoso que muitos presidentes. Mas, por trás do sorriso que marcou os natais de uma geração, havia uma infância que nunca existiu. Existe uma história que todos acham que conhecem. A do garoto que defendeu a casa com armadilhas hilárias. Mas o que quase ninguém sabe é o que acontecia quando as câmeras se desligavam. Ele foi a criança mais bem paga da história do cinema. E também uma das mais destruídas por isso. O que acontece quando um pai transforma o próprio filho em um produto? E quando o mundo inteiro consome esse produto como entretenimento? Como um menino virou ícone global? E depois um fantasma? O que o fez desaparecer por mais de uma década? E como alguém que parecia condenado conseguiu encontrar paz longe dos holofotes? Para entender tudo isso, precisamos voltar, não para o Natal de 1990, mas para o início de uma história marcada por sucesso, abuso e uma segunda chance de viver. Macaulay Culkin Culkin nasceu em 26 de agosto de 1980, em Nova York, dentro de uma família que parecia destinada ao caos. Ele era o terceiro de 7 filhos de Kit Culkin e Patricia Brentrup, um casal que nunca se casou oficialmente, mas que compartilhava algo muito mais sombrio do que votos matrimoniais. Uma ambição brutal de transformar seus filhos em estrelas a qualquer custo. Kit Culkin, o pai, era um ex-ator fracassado que nunca conseguiu realizar seus próprios sonhos de fama. Mas, quando percebeu que Macaulay tinha talento, ele encontrou uma segunda chance. Não para o filho brilhar, mas para ele próprio brilhar através do filho. Kit se tornou o empresário, o agente, o controlador absoluto da vida de Macaulay. E o que ele construiu não foi uma carreira, foi uma prisão dourada. Desde os 4 anos de idade, Macaulay já estava fazendo audições, comerciais, peças de teatro, pequenas participações na TV. Enquanto outras crianças brincavam em parques, Macaulay decorava falas. Enquanto outras dormiam cedo, ele ensaiava até a exaustão. Não havia infância, havia apenas trabalho. Kit era implacável. Relatos de pessoas próximas descrevem um homem controlador, verbalmente abusivo, que gritava com o filho em sets de filmagem e tratava qualquer erro como traição. Macaulay não tinha permissão para ser criança. Ele tinha que ser perfeito. E quando não era, o preço era o silêncio gélido do pai. Ou pior, a humilhação pública. Em 1990, tudo mudou. Chris Columbus, o diretor de Esqueceram de Mim, estava procurando uma criança carismática, engraçada e capaz de carregar um filme inteiro sozinha. Centenas de garotos fizeram testes. Mas quando Macaulay entrou na sala, com aqueles olhos enormes e aquele sorriso inocente, a decisão foi instantânea. Ele era Kevin McAllister. O filme estreou em novembro de 1990 e o sucesso foi avassalador. Esqueceram de Mim se tornou a maior bilheteria de comédia da história até aquele momento. Macaulay, aos 10 anos, virou uma superestrela global da noite para o dia. Capas de revistas, programas de TV, entrevistas intermináveis. Ele foi comparado a Charlie Chaplin, chamado de o novo rei de Hollywood. O mundo inteiro o adorava. Mas, nos bastidores, a realidade era aterrorizante. Kit Culkin, agora gerenciando uma máquina de fazer dinheiro, intensificou o controle. Macaulay filmava sem parar. Meu Primeiro Amor, em 1991, Esqueceram de Mim 2, em 1992, pelo qual recebeu $4.500.000. Bom Menino, em 1993. Richie Rich, em 1994. 5 filmes em 4 anos, sem pausas, sem descanso, sem infância. Anos depois, Macaulay confessaria em entrevistas: "Eu não tive escolha. Nunca me perguntaram se eu queria fazer aquilo. Simplesmente me colocaram na frente das câmeras e esperaram que eu sorrisse."
Enquanto o mundo via um garoto sortudo vivendo o sonho, Macaulay estava sendo drenado, física, emocional e psicologicamente. Kit embolsava milhões. Comprou mansões, carros de luxo, vivia como um rei. Mas Macaulay era apenas a galinha dos ovos de ouro. E galinhas não têm direito a descanso. Elas só têm que continuar botando ovos até não conseguirem mais. Em 1994, aos 14 anos, Macaulay Culkin já era um dos atores mais ricos de Hollywood. Mas por dentro, ele estava completamente vazio. A criança que o mundo amava nunca teve permissão de existir. Apenas o produto, apenas a imagem. Apenas Kevin McAllister, sorrindo eternamente em pôsteres de Natal. E então, tudo desmoronou. Em 1995, a bomba explodiu. Kit Culkin e Patricia Brentrup, após anos de tensão e ressentimento acumulado, finalmente se separaram. Mas aquela não foi uma separação comum. Foi uma guerra brutal, suja e pública. E o troféu em disputa não era amor ou reconciliação. Era Macaulay. Mais especificamente, era o controle sobre a fortuna de 17 milhões de dólares que Macaulay havia acumulado. Kit exigia continuar como empresário exclusivo do filho, controlando cada contrato, cada decisão, cada centavo. Patrícia lutava pela guarda e pelo direito de proteger os filhos do homem que os havia transformado em mercadoria. E Macaulay, com apenas 15 anos, foi arrastado para o centro de um tribunal, forçado a testemunhar contra o próprio pai. Os detalhes que surgiram durante o processo foram devastadores. Macaulay revelou anos de abuso emocional. Kit o chamava de idiota quando errava falas. Gritava com ele em público, o isolava de amigos. Controlava cada aspecto de sua vida como se ele fosse uma propriedade, não uma pessoa. Macaulay disse ao juiz com a voz trêmula: "Eu só quero que tudo isso acabe. Eu só quero paz." O veredito foi claro. Kit Culkin perdeu a guarda, mas a vitória foi amarga. Macaulay não ganhou liberdade, ganhou cicatrizes. A relação com o pai foi destruída para sempre. Eles não voltariam a se falar por mais de uma década. E embora tenha finalmente escapado das garras de Kit, Macaulay estava completamente perdido. Aos 15 anos, ele não sabia quem era além de Kevin McAllister. Hollywood percebia a mudança. Macaulay, antes o menino dourado e sorridente, agora parecia distante, cansado, quase apagado. Ele tentou continuar atuando, mas os filmes fracassavam. Pagemaster em 1994 foi um desastre. Richie Rich decepcionou. Diretores começaram a sussurrar que ele havia perdido a magia. O público, cruel e volúvel, simplesmente perdeu o interesse. Em 1994, aos 14 anos, Macaulay tomou uma decisão radical. Ele se aposentou. Simplesmente parou de atuar. Desapareceu. E o mundo, que antes o idolatrava, reagiu com indiferença. Afinal, Hollywood sempre tem uma nova criança prodígio esperando nos bastidores, mas o silêncio da fama é mais alto do que os aplausos. E para Macaulay, aquele silêncio ecoava como uma sentença. Pela primeira vez na vida, ele não tinha roteiros, câmeras ou holofotes ditando seus dias. Ele tinha algo que nunca teve antes: tempo livre. Mas liberdade sem orientação se transforma em vazio. E o vazio é perigoso. Foi nesse período que Macaulay começou a se cercar das pessoas erradas. Festas, drogas recreativas, noites sem fim em clubes de Nova York. Nada confirmado publicamente na época, mas sussurros persistentes. Então, em 2004, a bomba. Macaulay foi preso em Oklahoma por posse de maconha e medicamentos controlados sem prescrição. As fotos da prisão circularam o mundo. O rosto que antes sorria em pôsteres natalinos agora estava pálido, magro,
com olhos vazios. Os tabloides explodiram. Manchetes gritavam: Kevin McAllister preso. Comparações cruéis com outras estrelas infantis destruídas pela fama. O mundo, que antes o amava, agora o julgava sem piedade. Macaulay foi condenado a 3 suspensões de 1 ano de sentença e 1 ano de liberdade condicional. Mas a verdadeira sentença era o estigma. Ele não era mais o menino de ouro. Era apenas mais uma estatística trágica de Hollywood. E então veio a aparência. Entre 2008 e 2012, fotos de Macaulay começaram a vazar. E o choque foi generalizado. Ele estava irreconhecível. Magro demais, pálido, com olheiras profundas e uma expressão distante. Rumores de uso pesado de heroína dominaram as manchetes. Revistas especulavam que ele estava morrendo. Amigos próximos negavam, mas as imagens contavam uma história diferente. A imprensa, sádica e insaciável, o perseguia. Paparazzi esperavam do lado de fora de sua casa. Cada foto ruim gerava manchetes. Macaulay Culkin, 6 meses de vida. O garoto que Hollywood amou agora era tratado como um espetáculo de horror. E Macaulay, sem saber como lidar com a pressão, apenas afundava mais. Mas no meio dessa escuridão, havia um paradoxo estranho. Enquanto o mundo o julgava, Macaulay encontrou refúgio em uma amizade controversa que começou ainda na infância. Michael Jackson. Eles se conheceram no auge da fama de Macaulay, no início dos anos 90. Michael, que também havia sido uma criança estrela destruída pela indústria, viu em Macaulay um reflexo de si mesmo. Eles se tornaram próximos. Michael o convidava para Neverland. Passavam horas conversando. Para Macaulay, Michael era uma das poucas pessoas que realmente entendia o peso de crescer sob holofotes implacáveis. Quando Michael Jackson morreu em 2009, Macaulay ficou devastado. Ele foi um dos poucos amigos que compareceu discretamente ao funeral. Anos depois, em 2019, quando o documentário Living Neverland acusou Michael de abuso sexual infantil, o nome de Macaulay foi arrastado para a controvérsia. Ele negou publicamente qualquer abuso. Ele nunca fez nada inapropriado comigo. Mas a sombra da dúvida persistia. Amizade ou algo mais sombrio? O mundo nunca saberá. Em 2013, outra tragédia. A irmã de Macaulay, Dakota Culkin, morreu aos 29 anos atropelada por um carro em Los Angeles. Para Macaulay, que já carregava tanto peso, aquela perda foi um golpe final. Ele desapareceu ainda mais da vida pública. Cancelou aparições. Recusou entrevistas. Parecia que ele estava simplesmente esperando o fim. Entre 2004 e 2016, Macaulay Culkin viveu como um fantasma. Não era visto. Não era ouvido. Apenas ocasionalmente fotografado em condições terríveis, alimentando rumores que ele nunca confirmou nem negou. O menino que o mundo inteiro conhecia simplesmente deixou de existir. E Hollywood, que o criou, que o explorou, que o idolatrou e depois o descartou, seguiu em frente como se ele nunca tivesse existido. Mas o que ninguém percebeu foi que, no silêncio, algo estava mudando. Nas sombras, longe das câmeras e da crueldade do público, Macaulay Culkin estava finalmente aprendendo algo que a fama nunca permitiu: como viver. Por volta de 2016, algo surpreendente começou a acontecer. Macaulay Culkin, o homem que o mundo havia declarado morto em vida, começou a reaparecer. Mas não como o garoto destroçado das fotos de tabloides. Ele voltou nos seus próprios termos. Sem avisos dramáticos, sem grandes anúncios, Macaulay simplesmente começou a viver. Ele fundou uma banda de comédia rock chamada The Pizza Underground, que fazia paródias de músicas do Velvet Underground, substituindo as letras por referências à pizza. Era absurdo,
Era estranho e era completamente genuíno. Pela primeira vez em décadas, Macaulay estava fazendo algo porque ele queria, não porque alguém o obrigava. Ele também lançou um site de cultura pop chamado Bunny Ears, misturando humor nonsense, artigos satíricos e entrevistas inusitadas. Não era Hollywood. Não eram contratos milionários. Era apenas Macaulay se divertindo, explorando, criando sem pressão. E o público, aos poucos, começou a perceber. Ele estava bem. Em 2018, Macaulay fez algo inesperado. Começou a dar entrevistas novamente. Mas desta vez, ele falava abertamente, sem filtros, sem relações públicas controlando cada palavra. No programa de Ellen DeGeneres, ele foi direto. Eu não sou um junkie. Nunca fui. As pessoas adoram uma boa história de tragédia, mas a verdade é muito mais simples. Eu só queria ficar longe de tudo isso. Ele admitiu que havia experimentado drogas recreativas quando mais jovem, como muitos adultos, mas negou categoricamente os rumores de heroína e destruição. Eu parecia mal nas fotos porque estava cansado, deprimido e queria ser deixado em paz. Não é tão cinematográfico quanto uma overdose, mas é a verdade. E então veio a virada mais inesperada de todas. Em abril de 2021, aos 40 anos, Macaulay Culkin se tornou pai. Ele e sua namorada, a atriz Brenda Song, tiveram um filho, Dakota Song Culkin, nomeado em homenagem à irmã falecida de Macaulay. A notícia foi recebida com comoção. O homem que havia perdido sua própria infância agora tinha a chance de dar a outra criança o que ele nunca teve. Uma infância protegida, longe dos holofotes, cheia de amor genuíno. Amigos próximos revelaram que Macaulay é um pai completamente presente. Ele não contrata babás, não delega. Ele está lá. Nas trocas de fraldas, nos momentos de choro, nas risadas. E o mais impressionante, ele mantém Dakota completamente fora das redes sociais. Sem fotos públicas, sem exploração, sem holofotes. Macaulay, que foi devorado pela fama infantil, está fazendo o oposto com seu próprio filho. Eu nunca vou permitir que ele passe pelo que eu passei, ele disse em uma rara entrevista. Ele vai ter o direito de ser criança. Ponto final. Hoje, em 2025, Macaulay Culkin vive uma vida silenciosa em Los Angeles. Ele atua ocasionalmente. Teve participações em American Horror Story e reprisou brevemente seu papel icônico em um comercial do Google, que viralizou em 2018, recriando cenas de Esqueceram de Mim, com humor autocrítico. Mas a atuação não define mais sua vida. Dakota define. Ele se reconciliou com alguns irmãos. Seu relacionamento com Kit Culkin, o pai tirano, permanece distante. Mas Macaulay fala sobre ele sem ódio, apenas com tristeza. Ele era um homem ferido que feriu seus filhos. Eu não o odeio, mas também não preciso dele na minha vida. Fisicamente, Macaulay envelheceu. Seu rosto carrega linhas que não estavam lá na infância. Cabelos grisalhos começam a aparecer. Mas há algo diferente nos olhos. Algo que não existia nas fotos de 2010. Paz. Não felicidade perfeita ou final hollywoodiano. Apenas a paz de alguém que finalmente aprendeu a existir sem o peso do mundo inteiro observando. Ele ainda tem cicatrizes. Ainda carrega as marcas de uma infância roubada, de anos perdidos, de tragédias acumuladas. Mas agora, ele não está mais fugindo delas. Está vivendo apesar delas. E talvez, de forma estranha e silenciosa, até mesmo por causa delas. O legado de Macaulay Culkin não é Esqueceram de Mim. Não é o rosto angelical em pôsteres de Natal. É a prova de que é possível sobreviver à fama infantil. Que nem todas as estrelas mirins precisam terminar como estatísticas trágicas. Que é possível desaparecer, se reconstruir e voltar.
Não como o que o mundo esperava, mas como quem você realmente é. Sua história é um alerta doloroso sobre o custo da fama infantil, sobre pais que transformam filhos em produtos, sobre indústrias que consomem crianças e cospem adultos destroçados. Mas também é uma história sobre resiliência, sobre escolher a própria paz em vez da aprovação do público, sobre proteger a próxima geração dos erros que te destruíram. Macaulay Culkin não precisa mais do aplauso do mundo. Ele já teve isso e descobriu que não valia nada. O que ele tem agora é algo muito mais raro, uma segunda chance de viver. De verdade. E agora, a pergunta fica para você. O que vale mais? O brilho efêmero da fama ou a paz silenciosa de uma vida autêntica? Macaulay escolheu. E nessa escolha, ele finalmente se tornou livre. Se essa história te fez refletir sobre o preço da fama e a importância de proteger a infância, deixe sua reflexão nos comentários. Inscreva-se no canal para mais histórias que vão além dos holofotes. Porque por trás de cada lenda existe uma pessoa, e toda pessoa merece ser vista, não apenas julgada.